Bom, mais uma vitória para o governo do PT. E agora sim está formado o verdadeiro quartel-general dos políticos no Supremo Tribunal Federal. Como diz Gilmar Mendes, chamando os senadores de pigmeus do Senado. Eles aprovaram a nomeação de Flávio Dino para reforçar a célula política em que o Supremo se transformou nos últimos anos. Vitória do governo, como eu disse no início, e derrota para o povo brasileiro que perde a oportunidade de ter um representante sério que cumpra as leis e principalmente a Constituição na Suprema Corte da Justiça Brasileira. Há 129 anos, desde 1894, o governo não perde uma votação na escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional. E mais uma vez foi confirmado o apronto, mais uma vez o governo sai vencedor, mesmo contra a vontade popular. O povo que foi às ruas, protestou, não queria o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Bom, o que muda com isso? Muda alguma coisa? Claro que muda para pior. Dá mais força para o governo, para a repressão, levando-se em conta que o novo ministro é uma agressão ambulante à liberdade da população brasileira, como ele mesmo já provou várias vezes. Como ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino foi o marechal de campo da repressão política do governo. Deu a cara, a tapa no lugar do presidente da República. Foi e é um inimigo declarado da livre expressão, como ele mesmo disse várias vezes. Considera uma atividade análoga à manifestação popular, uma delinquência social. Sua cabeça gira em torno das ideias de proibir, punir, prender, caçar, indiciar, tocar a Polícia Federal para cima das pessoas que não cometeram crimes nenhum, manter presas, privando-se do direito garantido pela Constituição, mas nada disso realmente altera o produto da operação. A grande maioria dos outros ministros, a gente sabe, é igual ao Flávio Dino. Uns até fingem que não são políticos, mas na hora de decidir, eles mostram que são. O Brasil não tem mais, há pelo menos 5 anos, desde 2018, um Tribunal Superior de Justiça atuante, como se exige em todos os países democráticos desse planeta. Mas o Supremo, no seu todo, continua tão morto quanto estava na sua condição de provedor da justiça para o país e de protetor constante da nossa Constituição. É difícil que fique mais morto com um novo ministro. Lula e seus sócios tinham 8-2 nas votações do plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora ganharam mais um reforço. Ficaram com 9-2. 9 ministros favoráveis ao governo contra 2 que fazem oposição dentro do Supremo. Isso não significa quase nada. Então vai continuar como está e a tendência é piorar. Vão continuar mandando num regime que não tem povo, não tem ordem jurídica e não tem nada para lhe dar suporte fora do exército, das forças armadas e de uma manada de pigmeus políticos que estão à venda em tempo integral e fazem as vontades do Supremo Tribunal Federal. Lula já indicou no total 10 ministros para o Supremo Tribunal Federal, não perdeu uma. E agora incluindo Zanin e Flávio Dino, 10 ministros indicados só pelo Lula. Os próximos a se aposentar, por idade, serão pela ordem os seguintes: Luiz Fux em 2028, Carmen Lúcia se aposenta em 2029, Gilmar Mendes em 2030. E Flávio Dino ficará até 2046. O próximo presidente eleito em 2026, nas eleições majoritárias, vai poder indicar mais 3 ministros. Se for um presidente de direita, representando a classe conservadora da população brasileira, vai empatar, quase que empatar com o número de ministros que fazem
oposição à direita, né, que estão do lado do presidente Lula, do PT. São 11 ministros no total, porém cada um tem sua forma de pensar e sua forma de agir fora da Constituição, né? E Nunes Marques e André Mendonça são os dois que fazem oposição lá dentro, né? E serão 5, né? Com os 3 novos que serão indicados pelo próximo governo, pelo próximo presidente, serão 5 se for de direita e 6 de esquerda. Mesmo assim, a direita vai estar em desvantagem nas votações de plenário. Lembrando que há 133 anos de existência do Supremo Tribunal Federal, o Senado rejeitou somente 5 indicações para ministros à Suprema Corte, que já teve 171 ministros indicados desde a sua existência, o Supremo Tribunal Federal. Todas as 5 rejeições de ministros, para a Suprema Corte aconteceram no governo de Marechal Floriano Peixoto em 1894. Né? Ele que governou o Brasil, o Marechal Floriano Peixoto, entre 1891 a 1894. Conforme vocês estão vendo aí, teve 2 casos emblemáticos, né? Do Cândido Barata Ribeiro e do Everton Quadros. Esses 2 que aparecem na imagem aí que vocês estão vendo. Foram os 2 que tiveram rejeição do Senado para ocupar cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na época em que os senadores, em que o Congresso era atuante e vigilante com relação a aquilo que estava fora das 4 linhas da Constituição. Então o caso mais emblemático é o do médico Cândido Barata Ribeiro. Foi rejeitado pelos senadores quando já atuava como ministro do Supremo Tribunal Federal indicado pelo Marechal Floriano Peixoto. Na época, os escolhidos podiam assumir as funções antes do Senado votar a indicação. Funcionava de forma diferente de hoje em dia. Hoje em dia, primeiro passa pela sabatina dos senadores para depois ocupar o cargo. Antigamente, na República Velha, período da monarquia, era o contrário. Eles eram indicados pelo presidente, já assumiam o cargo no Supremo e depois passavam pelo crivo do Senado. E Barata Ribeiro foi uma das figuras mais influentes do país. Era um médico cirurgião, lecionava na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, foi expoente de grande importância nos movimentos pelo fim da escravidão, um escravocrata declarado, e pelo fim da monarquia. Mais tarde ele foi eleito, inclusive, prefeito do Distrito Federal, fazia oposição a Dom Pedro II. E aí o Marechal Floriano havia feito a nomeação, aproveitando-se, inclusive, de uma brecha na lei, na época. Já existia corrupção, um jeitinho de fazer política da forma ilegal. E aí a Constituição de 1891 exigia dos ministros do Supremo Tribunal Federal notável saber, mas não especificava que tipo de saber, se era jurídico, saber político. E aí o Marechal Floriano aproveitou essa brecha na lei e encaixou lá o Cândido Barata Ribeiro como seu indicado para o Supremo Tribunal Federal. E apesar de ter muitas boas credenciais, os senadores concluíram que Barata Ribeiro não poderia ficar no Supremo Tribunal Federal. O motivo era esse: ele não tinha uma formação jurídica, ele era um médico e não um juiz. E aí, após 10 meses julgando processos no Supremo Tribunal Federal, como parecia estar tudo bem, o Barata Ribeiro foi obrigado a deixar o prédio do Supremo Tribunal Federal, que era o casarão da Rua do Passeio, no Rio de Janeiro, onde era a sede da capital federal, onde os juízes do Supremo despachavam os processos. Já Everton Quadros, general que havia sido decisivo para o fim da Revolução Federalista Brasileira, e Demóstenes Lobo, diretor-geral dos Correios, foram outras indicações de Marechal Floriano Peixoto que também não deram certo, não passaram pelo crivo do Senado. Os outros recusados eram graduados em Direito, mas não eram expoentes no mundo jurídico, não tinha importância no mundo jurídico. Aí o general, por exemplo, Galvão de Queiroz, subprocurador da República na época, Antônio Seve Naval, também não foram aceitos para os cargos aí de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então tivemos esses acontecimentos históricos, foram as únicas vezes, mas que um Senado diferente do de hoje, que cobrava saber jurídico dos indicados, não eram cargos políticos, eram cargos técnicos, eram respeitados como fiscais aí desses cargos, né, desses
ministros do Supremo, e eles não aceitavam qualquer nome. Apesar de ter conhecimentos em outras áreas, mas não tinha conhecimento jurídico, não entrava. E só para lembrar também, o presidente que mais indicou ministros até hoje na história do Brasil foi Getúlio Vargas. Ele indicou 21 ministros para o Supremo Tribunal Federal, mas era um período de ditadura, a ditadura Vargas, a era Vargas, como todo mundo sabe, nos anos 30. Então, destes 18 indicados, foram nomeados sem o crivo do Senado. Getúlio Vargas não deixou passar pelo Senado. Era um período de ditadura, como eu disse. Dilma Rousseff indicou 4 nomes para o Supremo, Lula já indicou 10, como eu disse anteriormente, 10 nomes ao Supremo Tribunal Federal, incluindo Zanin, Cristiano Zanin e Flávio Dino, os últimos a serem indicados. Os governos do PT, no total, somando os governos de Lula e Dilma, já indicaram 14 ministros à Suprema Corte até agora, né? E só perdem para Getúlio Vargas, que, como eu disse, indicou 21 ministros, e para os presidentes Marechal Floriano Peixoto, que teve aí 15 indicações, apesar de sofrer oposição no Senado e ter 5 nomes rejeitados, e perdeu também para o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que governou antes de Marechal Floriano, entre 1889 e 1891. Marechal Deodoro da Fonseca nomeou 15 ministros para o Supremo Tribunal Federal e tinha uma relação melhor com o Congresso Nacional. Então é isso, gente. Indicando o número de indicações de ministros não significa que nós temos aí que o presidente sabe indicar e que tem qualificação para isso. E hoje o Supremo Tribunal Federal virou sim um QG, um quartel-general da política, dos políticos, né? Ali que eles fazem as tramas deles, as estratagemas, o fisiologismo político para atuar aí contra a população, infelizmente. E aí eu me lembro que de todas as manifestações que nós já vimos no Brasil, manifestações populares, nunca tinha visto antes na história manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo com frequência. As últimas, por exemplo, manifestação do 7 de setembro de 2021, que o ex-presidente Bolsonaro arrastou mais de 2 milhões de brasileiros às ruas. Só na Avenida Paulista nós tivemos aí entre 120 e 150 mil pessoas que compareceram no 7 de setembro de 2021, um ato cívico onde, junto com o presidente, as pessoas estavam contra as ações autoritárias do Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes. Em 2022, ano passado, ano da eleição, no 7 de setembro, ano do bicentenário da independência do Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas lotaram as ruas do país. Também a mesma coisa, protestando contra o Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos as outras anteriores, foram contra atos políticos ou reivindicações populares. Aquela grande manifestação de junho de 2013, que juntou entre 1 milhão 250 mil pessoas a 1 milhão 550 mil, pedindo aí providências. Começou com a questão do Vale Transporte, depois eles pediram providências com relação à política péssima do governo Dilma Rousseff. Foi bem maior do que as diretas já ocorridas em 1984, que juntou 2 milhões e 500 mil brasileiros. Tivemos lá no governo militar em 1969, a famosa Marcha pela Família com Deus, pela Liberdade, juntou 1 milhão e 500 mil pessoas no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. A outra grande manifestação, nós tivemos política e não contra um órgão da Suprema Corte, foi entre 2015 e 2016. As manifestações e panelaços contra a presidente Dilma Rousseff juntou entre 2 milhões e 400 mil pessoas a 3 milhões de pessoas nas ruas. Tivemos a greve dos caminhoneiros no governo Fernando Henrique Cardoso, a principal greve dos caminhoneiros já ocorrida na história em 1999. Juntou 700 mil caminhoneiros em todo o Brasil, fazendo greve e protestando contra a questão do aumento do combustível, as péssimas condições de trabalho dos caminhoneiros. Então todas essas foram grandes manifestações, mas nenhuma contra o Supremo Tribunal Federal, como aconteceu no 7 de setembro de 2021, de 2022 e agora, antes da indicação do Flávio Dino, alguns dias atrás, também pessoas se manifestaram em peso nas ruas, falando não à indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E o que o Congresso fez? Não fez nada.
ficou de braços cruzados e continuou com a negociação com o governo. Então é essa democracia que foi salva por Lula e pelo STF e aprovada por um Congresso que é inimigo declarado do povo brasileiro.